A passagem de hoje é Jeremias 2, versículos 1 a 13. Vamos ler juntos. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Então, Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor. E até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto, passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Amém. Às vezes é difícil para uma pessoa olhar para si mesma, realmente olhar para si mesma. Por isso precisamos que alguém nos aponte o que está errado. Quando vamos ao hospital e fazemos um exame de saúde, o médico traz os resultados e diz: se você continuar assim, isso será perigoso. No momento em que ouvimos essas palavras, ficamos desconfortáveis e também preocupados. Mas na verdade, como são palavras ditas para preservar a nossa vida, ouvimos o conselho do médico e mudamos nossa maneira de viver. A palavra do profeta Jeremias também era assim. Era como um diagnóstico espiritual que Deus entregava ao povo de Judá. Naquele momento, Israel parecia estar bem por fora. O templo ainda estava firme. Os sacrifícios continuavam sendo oferecidos, e todo o povo de Israel mantinha sua vida religiosa. Por isso, exteriormente, parecia que não havia problema. Mas Deus olhava para o coração deles e dizia: agora há um grande problema em vocês. Vocês precisam de uma mudança na forma como vivem. O texto de hoje pode ser dividido, de modo amplo, em 3 partes. Primeiro, os versículos 1 a 8 mostram o povo de Israel que havia perdido o primeiro amor por Deus e também a sua dedicação. Depois, os versículos 9 a 11 mostram o pecado do povo de Israel, que trocou a glória de Deus por aquilo que não tem proveito. Por fim, os versículos 12 a 13 resumem em uma só frase todos os pecados mencionados antes e declaram: vocês têm esse pecado. Primeiro, quando olhamos para o primeiro parágrafo, dos versículos 1 a 8, vemos que Deus não começa repreendendo a condição atual de Israel. Ele fala das boas lembranças do passado, do coração que Israel teve no passado. No versículo 2, ele diz: lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios. Deus compara o relacionamento com o povo de Israel ao relacionamento entre noivo e noiva. Ele chama o tempo do deserto de tempo do amor dos recém-casados.
Na verdade, a vida no deserto não foi apenas bonita. Ali sempre houve reclamações e insatisfação, murmuração e desobediência. Havia desconforto. Esse era o tempo do deserto. Ainda assim, quando Deus relembra esse tempo, Ele o chama de tempo do amor dos recém-casados. Por que seria assim? Nós pensamos nos recém-casados como pessoas que ainda são inexperientes e cheias de limitações, mas cujo olhar um para o outro é mais ardente. Deus diz que, mesmo quando o povo de Israel caía no deserto, ainda tentava voltar o olhar para Ele. Aquele tempo em que o olhar deles para Deus era ardente, Deus chama de amor. Era o primeiro amor com Deus. Por isso, com um coração entristecido, Deus pergunta ao povo de Israel, como está no versículo 5. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? É uma pergunta profundamente dolorosa. Deus está perguntando: o que foi que eu fiz de tão errado contra vocês? Alguma vez eu decepcionei vocês? Deus esteve com o povo de Israel durante todo o caminho de saída do Egito. Ele não apenas os transformou de escravos em pessoas livres, mas também os alimentou no deserto com maná e codornizes. Guiou-os de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. E finalmente cumpriu a sua promessa fiel levando-os à terra prometida que mana leite e mel. Mas o problema é que o povo de Israel esqueceu a graça que esteve com eles. Eles esqueceram todos aqueles momentos em que caminharam com Deus. A maior razão pela qual o amor esfria é o esquecimento da graça. Eles esqueceram a alegria da salvação, esqueceram as respostas às orações e esqueceram o Deus que os sustentou nos momentos difíceis. Em vez disso, olharam apenas para a dificuldade diante dos seus olhos e voltaram a reclamar e murmurar contra Deus. O primeiro pecado que Deus aponta é esse pecado de terem perdido o amor. Em seguida, no segundo parágrafo dos versículos 9 a 11, Deus fala do resultado. No versículo 11, ele diz: todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. O texto registra que o povo trocou a glória de Deus por coisas inúteis deste mundo, por coisas que não servem para nada. Por isso Deus apresenta os exemplos de Quitim e Quedar. Quitim aponta para uma região de ilhas, do outro lado do mar, no extremo ocidente. Quedar se refere aos povos nômades que viviam no deserto, em direção ao oriente. Deus está dizendo: vão até o fim do mar e vão até o fim da terra. Ele usa as nações gentílicas como exemplo. Mesmo sendo idólatras, elas não abandonam os seus deuses. É claro que os deuses delas não são o Deus verdadeiro. Ainda assim, mesmo sendo ídolos feitos de pedra e madeira, vejam os gentios que os tratam como preciosos. Mas vocês encontraram o Deus vivo, e o Deus vivo é o Deus de vocês. Apesar disso, vocês abandonaram esse Deus, o Criador. É isso que Deus declara. Ele diz: vocês são tolos, pois vivem agarrados justamente a ídolos que não têm poder algum. A palavra admirável de Deus diz assim no versículo 12: espantai-vos disto, ó céus. É como se Jeremias estivesse clamando aos céus, ao universo. Ele transmite o peso do seu coração aflito. Onde, em todo o mundo, existe algo assim. Olhem, céus. Olhe, universo. Onde há gente tão tola que abandona o Deus verdadeiro e vive agarrada a falsos ídolos. E finalmente Deus resume o pecado deles em uma só frase. É o versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. O pecado deles foi abandonar Deus, o manancial de águas vivas, e cavar cisternas para si mesmos. Essas duas coisas jamais podem ser vistas separadamente. Os dois pecados são, na verdade, um só pecado. Porque abandonaram Deus, passaram a se agarrar a outra coisa. Deus chama a si mesmo de manancial de águas vivas. Israel fica no Oriente Médio, uma região onde a água é preciosa.
Em uma terra formada em grande parte por deserto e regiões áridas, uma fonte não era apenas um lugar de abastecimento de água. Era fonte de vida. Se havia uma fonte, as pessoas podiam viver, os animais podiam viver, e a agricultura podia começar. Acima de tudo, a fonte é água viva, que brota sem cessar. A qualquer momento alguém pode vir e beber. Não é preciso esforço para provar dessa água. Isso é uma fonte de água viva. Deus diz: eu sou exatamente assim. Ele diz: um lugar de graça, onde vocês podem vir a qualquer hora, comer e beber sem esforço e sem luta. Um lugar como uma fonte de água. Esse sou eu. Mas o povo de Israel abandonou essa fonte e, em vez disso, cavou cisternas. No Oriente Médio, as pessoas cavavam reservatórios para juntar a água da chuva. Como cavavam essas cisternas? Começavam abrindo um buraco profundo na rocha. Também colocavam sobre a abertura uma tampa de pedra de cerca de 30 a 60 centímetros de largura. Esse era o método deles para garantir água em uma região seca e desértica. Eles perfuravam a rocha, cobriam a parte de cima com pedra e guardavam a água lá dentro. Quando precisavam de água em casa, saíam, removiam a pedra de cima da cisterna, tiravam água e levavam a água necessária. No entanto, esses recipientes feitos na rocha eram escavados para reter água, mas eram muito frágeis, de modo que a água continuava vazando pelas fendas da rocha. Muitas vezes, eles experimentavam a perda da água que deveria permanecer ali, porque o reservatório tinha vazamentos. Além disso, havia um problema crônico. Eles conseguiam juntar água da chuva, mas ali se formavam algas. A água criava sujeira. Por isso, até mesmo a água que havia sido recolhida muitas vezes se tornava imprópria para beber. Jeremias mostra essa limitação como retrato da realidade do povo de Israel. Ele explica por meio dessa figura: vocês sabem como é difícil conseguir água na vida diária. Mesmo quando juntam água, ela vaza e, ainda que se acumule, cria algas e se torna água que não se pode beber. Vocês sabem como isso deixa o coração aflito. O pecado de vocês é exatamente assim. A figura das cisternas rotas mostra a própria essência do mal. Mesmo depois de provarmos a água que Deus dá, nós a rejeitamos e vamos em busca de água podre, cheia de impurezas e algas. Deus diz que essa é a essência do pecado. É abandonar Deus, que é o manancial de águas vivas, e escolher cisternas rotas. É depender de outras coisas mais do que de Deus e tratar Deus como desnecessário, como algo vazio. E nós vivemos agarrados ao dinheiro, ao sucesso, ao reconhecimento das pessoas e aos prazeres do mundo, tentando preencher a nossa fome e a nossa sede. Pensamos que ficaríamos satisfeitos se obtivéssemos aquilo, mas continuamos com sede sem fim. Pensamos que seríamos felizes se alcançássemos sucesso, mas ainda permanecemos vazios. Parece que fomos preenchidos, mas logo estamos vazios outra vez. Então as pessoas começam a cavar outra cisterna. Caminham em direção a outra satisfação. Porém, no fim, não são preenchidas e vivem a vida com uma sede constante. Essa imagem se parece com a nossa própria vida. Por isso, a palavra de Jeremias finalmente nos conduz a Jesus Cristo. O povo de Israel continuou sentindo sede, e a história avançou até chegar aos dias de Jesus. Em João 7, no último dia da festa, Jesus clamou assim: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. E em João 4, ele disse à mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o manancial de águas vivas, eu sou a fonte. Amados irmãos, será que sem perceber, nós também não estamos cavando cisternas rotas? Não há coisas das quais esperamos mais do que esperamos de Deus? Será que não estamos caminhando em direção a outras coisas que não são Deus, pensando: se eu tiver apenas isto, então haverá satisfação na minha vida? Hoje Deus não nos dá esta palavra para nos condenar.
Ele nos chama a voltar ao manancial de águas vivas, a voltar ao tempo em que primeiro provamos dele, quando desfrutamos satisfação e alegria, quando fomos tão felizes que desejávamos beber daquela água outra vez. Deus está nos dando novamente a sua palavra, chamando-nos a vir a Jesus Cristo. O único que pode saciar a nossa sede é Jesus. A única pessoa que pode saciar a sede da nossa alma também é Jesus. Hoje, desejo sinceramente que caminhemos para diante do Senhor, que é o manancial de águas vivas. Mesmo que ainda estejamos cansados no meio do mundo, ainda sedentos e famintos no meio do mundo, quando nos aproximamos do Senhor, que é a nossa água viva eterna e o nosso alimento, recebemos satisfação e também recebemos abundância para repartir o que temos com os que estão em necessidade. Em nome do Senhor, eu abençoo você e a mim para que este seja um dia bendito, vivendo agarrado somente ao Senhor, que é o manancial de águas vivas.